Olá pessoal, tudo bem? Olha eu de volta, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso canal Despertar, eu Ricardo Assunção. Lembrando a todos que possam dar o like, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo. Nosso tema de hoje é um tema um pouquinho parecido com o que já foi feito anteriormente, mas especificamente vamos tratar hoje de laços familiares. Então o nome do tema hoje é Provas em Família. Esse tema vem de várias perguntas que nós temos recebido em relação às relações familiares. E principalmente casos diversos que nós tivemos inclusive acesso de familiares que percebemos que não é por acaso que ocorrem situações diversas entre os familiares. Que situações são essas? Situações de saúde, situações de grandes doenças. E quando nós somos questionados em relação a isso, a gente realmente se debruça sobre um tema muito interessante. Primeira informação em relação a isso é que é difícil talvez a gente aceitar o que eu vou dizer aqui, mas é a informação mais valiosa que possa iniciar as nossas observações. A doença não é só para o doente, a doença é para a família inteira. E isso é interessante quando se fala, apesar das pessoas, muitas inclusive que a gente responde esse tipo de pergunta, não aceita talvez, se revolta ou não consegue entender os motivos. A verdade é, quando eu disse laços familiares, é que todos nós estamos enredados uns com os outros. Quando nós retornamos à carne, nós não retornamos sós. Primeiro somos colocados através de uma inter-relação entre o homem e a mulher. Já comprova que não viemos ao planeta sozinhos. Somos trazidos com um propósito. Propósito que a gente tem sempre repetido aqui. Propósito de esclarecimento, de aprendizado. Propósito de melhoria. Nós viemos aqui para se melhorar. E esse melhorar significa relacionar-se melhor. Ter momentos espirituais com o seu próximo da melhor forma. Reparar, corrigir, trazer o passado de uma forma que se possa, nesse instante, solucionar aquilo que ficou para trás. Existem várias situações que a gente pode avaliar quando nós temos nesses laços familiares, nessas provas em famílias, situações de doenças físicas, psicológicas, situações relacionais, situações difíceis de inter-relações entre as pessoas. E as respostas para todos os casos, uma só pode nortear, que não é por acaso que essa pessoa, com qualquer tipo de diagnose, nos é colocado às mãos para caminharmos juntos, para corrigirmos ações, pensamentos, atitudes, falas, que ficou lá no passado e que agora ela é retornada através do momento atual difícil daquela pessoa, que não é só para ela aquela dificuldade, são para todos os familiares. Isso é importante que se diga. Quando alguém adoece, não há doença sozinha para aquela pessoa. O sofrimento, eu acho que isso concordam todos, ele norteia a mente de todos os moradores da casa. Uma criança que vem doente, que nasce doente, que se torna doente, muda completamente toda a psicosfera da casa, de todos os moradores da casa. Então essa informação espiritual é muito válida e é muito oportuna. Não há doença somente para o doente, a doença vem para todos. Mas a doença, o sofrimento, é apenas um caminho que existe no processo do esclarecimento da melhoria. A gente aprendeu, e é natural, colocar a doença como um estímulo negativo. O sofrimento, tudo que não é bom em relação à saúde, principalmente a saúde física, como um estímulo negativo. De fato é, porém é um passaporte, é uma ponte, é o veículo muitas vezes que se processa essa condição de crescimento, de esclarecimento. Nós não podemos, em hipótese alguma, analisar as dores e os sofrimentos de uma forma somente negativa.
essa descoberta fez com que levasse a espiritualidade a traduzir muitas vezes todo tipo de dificuldade em algo que nós inicialmente não tínhamos, que é esclarecer que aquela dificuldade é a nossa libertação. É um perdão que eu preciso dar, é um sentimento que eu preciso desenvolver. São formas que a espiritualidade promove através do reencontro que nos condiciona muitas vezes aquilo que, se não houvesse aquela dor e aquele sofrimento, não seria capaz de interpretar e de absorver novas condutas de comportamento familiar. Então aquilo desenvolve inclusive sentimentos represados que, com certeza, sem aquela dificuldade eu não seria capaz de descobrir, de tratar, de me curar e de curar aquele outro que sofre. Quantos sofrimentos e dores chegam ao estado de que a pessoa que está vivendo aquela situação e os familiares que estão no entorno chegam à conclusão que sem aquele momento ali não seria capaz de descobrir tantas coisas novas, tantos sentimentos novos, tantas emoções relacionais entre o que sofre imediatamente e os familiares que estão no entorno. Então, quando a gente analisa com equilíbrio, quando a gente para de debater-se, de desesperar-se e começa a compreender paulatinamente que Deus tem os seus propósitos, que as formas como Ele utiliza para que esses propósitos se configurem em algo melhor na vida daquele que sofre imediatamente, da família, nós passamos a ver que aquilo torna-se uma bênção. Quantos casos, relatos, os pais que recebem muitas vezes esses filhos doentes dizem que eu não consigo ver meu filho diferente do que ele se encontra agora. Que os proveitos, que os benefícios, eu não tinha noção no início. Foi bom para ele, foi bom para mim. Então, necessariamente, Deus absolutamente sabe o que faz. As provas em famílias não são castigos, não são dores, não são solavancos divinos. Elas são, como Chico dizia, passaportes, são condutas espirituais que nesse instante é o que necessita aquela pessoa, aqueles familiares para o processo de crescimento. E para finalizar, eu quero dizer a todos que se há dores, há remédio. Não existem dores sem remédio. Por mais insuportável, por mais infindável que nós imaginemos que essa dor nos conduz a sofrimentos, a momentos espirituais infelizes, mas em verdade o que ela quer promover em nossa vida, o que ela quer promover em nossa relação, é o processo de melhoria, de esclarecimento, de desenvolvimento, de sentimentos muitas vezes que sem a dor, sem aquele instante infeliz, não seria capaz de descobrirmos. Somente uma experiência negativa, como nós achamos, na dor e no sofrimento, será capaz de retirar o nimbamento que fica por trás do esclarecimento. Aquela visão obscura que o sofrimento traz, mas que na verdade é ele o responsável por nos trazer à descoberta todos os novos sentimentos, todas as novas conquistas em relação ao relacionamento familiar. Portanto, vamos orar hoje pelas relações difíceis, pelas relações dolorosas, por aquele filho difícil que você recebeu e que você não sabe por que tantos sofrimentos, mas que em verdade, quando você abre o teu coração, você começa a perceber e ser ajudado e orientado de que não existe acaso naquela situação e na inter-relação entre você e ele. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, chegamos à conclusão realmente de que quando paramos de crescer, começamos a morrer. Palavras do velho Einstein. E sentimentos, Pai, represados, falados aqui, precisam ser tratados, precisam ser trazidos à tona. E quando esses sentimentos são tratados, doenças, diagnoses, quem sabe até milenares, que perpassam tempos passados,
são tratados, são notabilizados, são melhorados. Agradecemos, Pai, pela inspiração. Agradecemos, Pai, por este canal. Agradecemos, Pai, pelas muitas perguntas que têm chegado. E agradecemos ao Pai pelas conquistas, através do aprendizado, através da interlocução com o alto. Cristo de Deus, obrigado pela oportunidade, pelo momento, pelo reparo que Tu fazes a cada dia em nossos comportamentos, em nossas atitudes, em nossas relações familiares. Continua conosco, mestre e amigo, e em nome de Deus, em nome de Jesus, nós finalizamos esse vídeo pedindo a todos que façam parte deste canal, que em mais um instante vejam com carinho a relação familiar, as provas em família, os laços familiares, que não existe acaso entre nós e que existe sim um contexto espiritual de crescimento, de melhoria, de retorno à carne para nos amarmos, para traduzirmos sentimentos e momentos infelizes em reparação, em amor, em carinho, retirando os sentimentos difíceis que existiam entre nós e traduzindo neste instante uma melhor convivência. Muita paz e fica conosco, mestre amigo Jesus, hoje e sempre. E para todos, de volta no canal Despertar, eu, Ricardo Assunção, muito obrigado. Até o próximo vídeo.